E então é isso. Hoje é quinta-feira, dia 7/8, né? A nossa reunião de quinta-feira. Acho que já é a reunião de número 80 que a gente faz toda quinta-feira. Algumas não deu, mas já quase, né? E não é aí para 2 anos já. E eu acho muito legal poder trocar, poder aproximar a linguagem da astrologia, assim, tentar torná-la simples, né? Enfim, e aí hoje eu quero apresentar para vocês, falar com vocês sobre o mapa astral do Chico Xavier. A gente está vivendo um momento tão tenso assim, que a gente está vivendo, né, no sentido geral, né? Tá vivendo um momento tão Saturno em conjunção com Netuno, e agora a Lua cheia em Aquário, e essa alunação leonina, e Plutão, Marte em oposição. Você fala, Nossa Senhora, né? E aí também é um jeito de tornar leve, de olhar de uma forma, né, diferente e tal, que tantas notícias, né? Mas para mim é isso, tantas notícias assim, né? Fala, agora Marte, aí o Trump, e aí o Trump põe os navios lá com bomba, o Putin, aí fala, nossa senhora, sai de uma, vai para outra, fala, nossa senhora. Enfim, porque na verdade, brincando, mas a gente tá num ano de transição mesmo, assim, sabe? Então lá no começo, o ano passado, o ano retrasado, a gente já entendia, assim, então a mudança de planetas e signo, o próprio Plutão em Aquário, pelo olhar da astrologia, o próprio Urano, né? Que ingressou em Áries, o Júpiter que foi para Câncer, então o Netuno que também ingressou em Áries. Então a gente vai entender que quando tem esse símbolo, né, de grandes planetas mudando de signo, a gente aqui na Terra passa por um momento de instabilidade e tal, né? Enfim, e aí cada um reage de um jeito, né? De alguma forma, quem está no poder tem essa falsa sensação de controle, né? E aí é muito no sentido de. E aí essas crises, né? Enfim. Mas então aí o mapa do Chico Xavier, eu falei, vamos ver o mapa do Chico Xavier, acho que é legal ver o mapa dele, né? Apesar que tem um astrólogo, o José Maria Gomes, que ele fala que algumas figuras transcendem o mapa astral. Algumas figuras elas vão além do mapa, né? Elas chegam num estado de iluminação, né? E alcançam. Mas eu também penso que, mesmo que a pessoa chegue num estado de iluminação, ela precisa passar pelo mapa dela, né? Propriamente dito, porque o mapa é um caminho para essa iluminação. O que eu estou dizendo é que assim, a gente tem no mapa as nossas questões, uma quadratura, uma oposição, e isso vai simbolizar numa relação. Então, de repente, eu tenho uma quadratura que envolve a casa 4, então a minha questão familiar é uma questão que me aflige, ou que envolve a casa 7, ou então tem uma repetição que na vida acaba acontecendo, e aí quando eu consigo transpor isso, esse é o caminho de lapidação, de crescimento ou de iluminação para quem tem esse destino, né? Enfim. E aí eu achei legal o mapa dele. Eu escrevi um pouco aqui a biografia dele. Eu queria só ler a biografia, eu tentei encurtar para não ficar aquela coisa muito maçante. Só ler a biografia dele antes, para a gente ter um parâmetro, né? E depois vou dar uma olhada no mapa dele, mapa do Chico Xavier, né? Chegou aí para vocês? Nesse horário sempre tem briga, mas alguém pode me ajudar na leitura da biografia dele, não? Alguém consegue? Sempre tem briga nesse horário, todo mundo quer ler, todo mundo quer ajudar e tal. Uma de cada vez. E tá bem curtinha. Eu leio, Patrícia. Então vai lá. Eu chamei de Paty porque já estava escrito Paty aqui, tá? Não, eu chamo Paty mesmo. Não, eu só falei Patrícia porque é bem quem me chama de Patrícia, meu pai, quando estava bravo comigo. Ah, entendi. Então vamos lá. Bora lá. Biografia expandida Chico Xavier. Nascimento e origem. Nome completo: Francisco de Paula Cândido Xavier. Nascimento 2 de abril de 1910, em Pedro Leopoldo, Minas Gerais. Filiação: João Cândido Xavier, vendedor de bilhetes de loteria, e Maria João de Deus, lavadeira. Família humilde, com 9 filhos no primeiro casamento do pai e mais 6 do segundo, totalizando 15 irmãos. Infância e primeiras manifestações. Perdeu. Peraí, o que é isso aqui?
Tem um negocinho. Perdeu a mãe aos 5 anos e passou 2 anos sob a guarda da madrinha, período marcado por abusos físicos e emocionais. Encontrava consolo em conversas espirituais que dizia manter com a mãe desencarnada. Com 8 anos, entrou na escola primária, estudando de manhã e trabalhando à tarde em tecelagem. Em 1922, ganhou menção honrosa por uma redação no concurso do Centenário da Independência, que afirmou ter sido ditada por um homem do outro mundo. Uau. Juventude e ingresso no Espiritismo. Em 1927, aos 17 anos, diante da grave obsessão espiritual de uma irmã, aproximou-se da doutrina espírita. Começou a psicografar poesias, atribuindo a poetas já falecidos. Em 1931, afirmou ter conhecido seu mentor espiritual, Emmanuel, que lhe apresentou a missão de psicografar 30 livros sob 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Primeiras obras. 1932, publicação do Parnaso do Além Túmulo, coletânea de poemas atribuídos a poetas brasileiros e portugueses. Trabalhou como datilógrafo na Fazenda Modelo, conciliando o emprego com as atividades no Centro Espírita Luiz Gonzaga, e psicografou romances marcantes como Paulo e Estevão e Nosso Lar, 1943, este último superando 2 milhões de exemplares vendidos. O caso Humberto de Campos. Publicou obras atribuídas ao espírito do escritor Humberto de Campos. A viúva do autor processou pleiteando direitos autorais. Decisão judicial. Impossível atestar autoria espiritual, direitos mantidos apenas sobre obras publicadas em vida. Para evitar novas polêmicas, passou a usar o pseudônimo Irmão X. Expansão e notoriedade. 1950 a 1960, parceria com Valdo Vieira, resultando em 17 livros. 1965, viagem aos Estados Unidos para divulgação do Espiritismo. Distribuiu alimentos e roupas a milhares de famílias em campanhas beneficentes e recusou sistematicamente presentes e valores monetários, doando direitos autorais a instituições de caridade. A Era do Pinga-Fogo. A participação em entrevistas históricas do programa Pinga Fogo, em 1971, alcançando recordes de audiência na TV brasileira. Respondeu a perguntas sobre mediunidade, reencarnação, vida em outros planetas, aborto, homossexualidade, religião, política e questões sociais. Psicografou ao vivo poemas atribuídos a Castro Alves e Ciro Costa. Reconhecimento e homenagens. Mais de 100 títulos de cidadão honorário, indicado ao Prêmio Nobel da Paz em 1981 e 1982, com 2 milhões de assinaturas de apoio. Em 1999, criação da Comanda da Paz Chico Xavier pelo governo de Minas Gerais. Eleito o maior mineiro do século XX, 2000, e o maior brasileiro de todos os tempos, 2012. Sua obra alcançou 450 livros, mais de 50 milhões de exemplares vendidos em 33 idiomas, inclusive Braille. Últimos anos de desencarne. Sofreu problemas de saúde, mas manteve atividades até os últimos anos. Declarou que partiria num dia de grande alegria nacional para não causar tristeza. Faleceu em 30 de junho de 2002, dia da conquista do pentacampeonato mundial de futebol pelo Brasil. Velório e cortejo reuniram mais de 120 mil pessoas em Uberaba. Legado. Direitos autorais de toda a sua obra destinada à caridade, psicografou cerca de 10 mil cartas, muitas aceitas como provas em tribunais. Obras como Nosso Lar e Parnaso do Além Túmulo seguem entre os maiores clássicos do Espiritismo. Museus, memoriais e o Instituto Chico Xavier preservam sua história e acervo. Em 2021, inscrito no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. Frase síntese para apresentação. Chico Xavier fez da disciplina, da caridade, do amor incondicional um caminho de luz. Sua vida é testemunho de humildade e serviço, transformando a palavra em ponte entre o visível e o invisível. Legal, obrigado, viu, Patrícia? Nada. Eu acho legal, assim, é contemporâneo, né? É uma figura extraordinária do nosso tempo, né? Do nosso século, né? A gente, enfim, fora ser brasileiro, mas a gente viveu para ver, né?
para assistir, enfim, para assistir a obra dele ao vivo, né? E, enfim, é uma história extraordinária mesmo. E aí, o mapa astral dele, deixa eu colocar aqui. E também acho que foi um dos poucos, eu pelo menos não tenho assim notícia, também poderia ter e eu não saber, que foi assim, teve gente para dizer o contrário do serviço dele, do jeito dele colocar as coisas. Lógico que sempre tem quem é o contrário, né? Mas eu acho que ele é um dos que menos se ouve falar, né? Nesse sentido. De questões, de escândalos, né? É, de coisa que, não, isso não. Porque tem uns e outros aí que eu não sei se os outros querem puxar o tapete ou o que que é, mas desmerecem, né? Ele não. Também tem uma questão é, do ego, né? Então, a gente vai entender que muitos, né, que acabam tendo e tal, algum tipo de abertura, acaba se perdendo com a questão do poder. Isso é uma história da humanidade, né, com ego e tal, né? Então, tem algumas questões que a gente tem histórias aí, né? O próprio. É, que usa desse poder aí, mediúnico, né? E acaba se perdendo, né? E ele foi Acaba se um que perdendo. não teve essa história, né? Ele tem aquela humildade, parece que sempre, né? Aquele jeito. É, e o filme dele também é muito bonito, né? Eu li muito livro dele. Hum. Eu gosto, assim, eu gosto, assim, é uma coisa pessoal minha, assim, né? De ler livros dele e tal. Acho bem legal. Enfim, é, chegou aí para vocês? Então, eu achei legal também que o horário dele é um horário que está confirmado, assim, né? É uma coisa que tem registro mesmo. Então, esse é realmente o mapa astral dele. A gente tem certeza disso. E aí, quando eu olhei o mapa, eu falei assim, não foi simples, não, né? Foi, foi um aprendizado mesmo, né? Achei bem legal, assim. Então, esse é o mapa astral dele. Francisco de Paula Cândido Xavier, né? Nascido dia 2 de abril de 1910, 1 hora da manhã, Pedro Leopoldo, Minas Gerais, né? Um ariano, né? Ele era um ariano. Foi um ariano, né? Um ariano ilustre, né? Então, assim, eu sempre começo a leitura do mapa astral pelo ascendente, eu faço isso é, de propósito, assim, mesmo quando eu estou atendendo, que é um outro olhar, mas o ascendente é a porta de entrada, né? Naturalmente, né? Primeira casa e também esse primeiro olhar. Tem, né? Eterno, né? Tem o ascendente em Aquário e, e esse ascendente dele recebe só um aspecto, né? Que é uma conjunção com Urano. Apesar que Urano está na casa 12, mas faz essa conjunção com o ascendente dele, né? O fato dele ter o ascendente em Aquário, ele vai trazer essa questão assim da marca com as causas coletivas, a percepção além do tempo, né? Então, a conjunção com Urano traz essa coisa assim disruptiva, né? E também, se a gente for pensar na impressão, na imagem, né? No sentido de aquário, é uma figura diferente, né? Que quebra o padrão, né? Uma figura que chama atenção. E aí, no caso dele, a gente vai ver mais para frente, né? Que tem a questão também da simplicidade e tal, que é um paradoxo, né? É, mas a gente pode pensar, né, que essa questão com Urano também pode dizer sobre essa questão dele já vir com esse campo, né, do invisível aberto, né, porque o Urano está na casa 12, né? Isso é uma possibilidade, né? Mas o regente do ascendente na casa 12 vai trazer essa vida, né, essa disposição voltada para as questões do mistério, das questões psíquicas, das questões propriamente ditas espirituais, né? Então tem essa peculiaridade aí, né? Essa conjunção, né? Do Urano. E depois a gente vai ver mais sobre esse Urano e sobre essa casa 12, mas ele também faz uma quadratura com Saturno, né? Então tem um contexto aí de um de um atrito, né, entre
a realidade, né? E essa independência, essa busca por liberdade espiritual, né? A gente pode pensar por conta da casa 12, né? E aí, indo mais para frente, ele também tem a lua em Capricórnio, tinha a lua, ou tem a lua em Capricórnio, e na casa 12 também, né? Então tem a lua e tem Urano na casa 12. A lua em Capricórnio, ela tá em exílio, né? Não é um signo que ela tá bem colocado, mas tem alguns aspectos que essa lua recebe, que é a linguagem da astrologia, né? O sexto com a Vênus e o principal nesse sentido, né, de dificuldade, de tensão, que é a oposição da Lua com Plutão, né? Isso é uma marca importante, principalmente na casa 12, né? Então, assim, a Lua na casa 12 tem essa questão do recolhimento, do silêncio, né? E aí em Capricórnio, ela fala sobre uma maturidade emocional precoce, né? E aí essa coisa de uma vida vivida sobre a responsabilidade, sobre a renúncia de prazeres, né? E aí isso na biografia dele ficou muito marcado, né? Como uma pessoa disciplinada, né? E aí, né? Até no, na questão do estudo dele com o mentor dele, né? Disciplina, disciplina e disciplina, né? Uma lua em Capricórnio é o que suportaria isso, uma lua em Capricórnio na casa 12, né? Então, né, tinha que ser uma lua em Capricórnio na 12, né, para ele, né, conseguir alcançar essa disciplina, né? E aí, claro, né, essa oposição com Plutão intensifica ou traz a promessa, né, de, de crises emocionais, né? é, por conta de perdas, de lutos, né, inevitáveis, de transformações, nesse sentido assim de. Porque uma Lua em oposição com Plutão tem duas questões, né? Primeiro, vamos pensar na questão natural humana, né? Então, quem tem uma Lua em oposição com Plutão tem naturalmente um lance assim de ser muito controlador ou controladora, porque na base tem um medo de perder muito grande. E aí o aprendizado de uma Lua em oposição a Plutão é justamente a pessoa perder o medo de perder. É a pessoa conseguir superar esse trauma, né, que está registrado, né? E aí eu já enxergo ele uma pessoa que passou pelas suas perdas, né? Então tem a questão que ficou muito representada a mãe aos 5 anos, né, que faleceu, então uma lua oposição a Plutão nesse sentido, né? Um Plutão que está ali na casa 5. E depois disso algumas tensões também nesse sentido, né? Ainda, né? De transformações, de perdas, né? Então não foi uma coisa simples, né? Foi um aprendizado profundo. Agora, uma outra questão é que essa questão da compaixão e da dose também foi um instrumento de cura coletiva, né? No sentido desse aprendizado. E o sexto com a Vênus dessa lua ela suaviza, né, essa dureza, trazendo uma delicadeza no trato com as pessoas, né, a capacidade de oferecer conforto através da palavra, da presença, né? E aí, dentro da biografia dele, né, eu não tive contato com ele pessoalmente, mas dentro da biografia dele isso ficou muito marcado, né? Essa coisa assim do acolhimento e tal, né? É como se fosse uma assinatura dele, essa benevolência, né? Enfim. Então, essa lua na 12. E aí, uma outra questão o Sol, né, a 11 graus ali na casa 3, o Sol em Áries, né? E esse Sol também está em conjunção a Mercúrio, tem um sexto com Marte e tem uma oposição bem forte, assim, essa risca vermelha no meio, assim, que o Júpiter na casa 9, né? E uma quadratura com Netuno. Então, esse Sol tem uma questão com a comunicação, e aí abre parênteses, né? Porque ele também tem uma relação com os irmãos, né? Teve muitos irmãos e tem uma história com a irmã também que adoeceu e que teve um processo e tal. Então, naturalmente, um Sol de casa 3 tem essa marca, né? Da relação com os parentes próximos, com os irmãos e também com a comunicação, com ensinar algo, ensinar, escrever, né? Então, quem tem o Sol na casa 3 tem essa marca, assim, comunico e logo existo, né? A minha existência bem nesse sentido de comunicar algo, né? Ensinar, né? E, né, um dos legados dele
ele foi um grande escritor, né? Ele foi um grande escritor de muitas obras, né? Claro, dentro do contexto, né? Espiritual, como um veículo, né? Mas ele teve essa destreza, né? E essa, na verdade, assim, no com o signo de Áries, a gente vai pensar assim, essa coisa assim da coragem ou da iniciativa em colocar a palavra em movimento, né? E a conjunção com Mercúrio forma um canal direto, né, entre a consciência, a linguagem, né? E aí essa psicografia, ela flui como uma respiração, né? Porque aí a gente vai entender assim, a posição de Júpiter, né? Trazendo essa oposição com o Sol, né? O Júpiter de casa 9, né? Então, é como se fosse assim um. Porque, por exemplo, o Júpiter fazendo um aspecto desafiador, o desafio de Júpiter é sobre o excesso, né? Então, é aquela coisa assim, que passa os limites, né? Então, Júpiter de casa 9, né? Como se tivesse muito conhecimento, muita sabedoria a ponto de trazer o desafio, né? Porque como que é lidar, né? Como é que é dissolver esse ego, né? Dentro desse contexto. E aí, a quadratura com Netuno também, né? Traz essa questão da inspiração, né? E essa abertura espiritual, né? A gente pode chamar que pode também ser ilusão, né? Ou não pode ser ilusão. Então é um desafio, né? Conseguir dar voz para isso, e conseguir entender o lugar, né? Dessa abertura. Então, quadratura com Netuno e oposição com Júpiter de casa 9, né? Então, é, não tinha muita escolha, né? Ou entendia o mistério e lidava com isso de alguma forma, ou, né? Ia, como é que era? Explicar que houve voz, né? Né? É um negócio, né? Enfim, o Mercúrio também é em Áries, na própria casa 3, né? E nessa conjunção com o Sol. Então, o Mercúrio, só para dizer dessa mente, né? Dessa mente ágil, veloz, né? Direta, nesse sentido orientada em comunicar, né? Nesse caso, então, é, vamos colocar, né? Ele não escreveu poucos livros, né? Então, tinha que ter uma certa habilidade diferente do que é hoje na caneta, né? Mesmo que seja uma coisa inspirada ou psico, né? Essa coisa, né? Mas o veículo, né? Precisa ter uma certa habilidade. Então, o Mercúrio na casa 3 tem essa questão, né? E aí também a questão da quadratura com Netuno reforça, né? Esse dom, né? De traduzir a realidade com uma clareza, né? Simbólica e tal. Enfim. E aí uma outra coisa que me chamou a atenção também, a Vênus, né? Ou o planeta Vênus em Aquário, na casa 2 tá peregrino, né? Peregrino quer dizer que não tá, né? O signo de Aquário não é um signo que traz essa potência, né, para Vênus, mas os aspectos, né? O sexto com Saturno, esse trígono com Plutão, essa conjunção com Quirón, principalmente, né? Que eu fiquei bem de olho, falei assim, tá, essa conjunção com Quirón aqui. Inclusive, ontem, né, a gente falou sobre asteroides, né? E aí ficou aberto aqui no meu computador os asteroides. E, e aí essa Vênus está numa conjunção exata com o asteroide Pallas, né? Tem essa conotação aqui também, exato na casa 2, né? Então, o asteroide em si, ele vai trazer um elemento a mais, assim, mais sutil, no sentido, assim, de uma repetição, de algo inconsciente, né? De um desprendimento nesse sentido, né? Então, se a gente pensar, né? Na casa 2 de Vênus, né? E ele, inacreditavelmente, né? Uma coisa que foi muito marcada na biografia dele, é o desprendimento financeiro, né? Essa coisa assim de conseguir ter, mesmo vindo da simplicidade, né? Não ter essa ambição, né? Então, uma Vênus em Aquário na casa 2, ela fala de valores que transcendem o material, de uma vida dedicada aos princípios, né? O próprio sexto com Saturno, ele reforça essa questão da disciplina, no amor e a sobriedade afetiva. Tem um trígono também com Plutão, que eu não falei, que indica essa capacidade de amar de forma transformadora, né? E aí, essa conjunção com Quirón, né? Vai trazer essa coisa da dor, né?
E aí a dor de 1 quilo na casa 2, né? É a dor da escassez, a dor da falta, né? E ainda assim, né? Com essa escassez, com a falta, a pessoa conseguir ter os seus valores, né? Porque uma coisa legal de falar é que assim, a casa 2 ela não fala de dinheiro, ela fala de valores. E aí são os nossos valores, né? Que nos dão a condição para que a gente consiga ter sustento, e esse sustento muitas vezes vem através do dinheiro. Então, muitas vezes a pessoa que tem um trauma, tem uma escassez, né? Tem uma falta, tem uma ausência nesse sentido de segurança financeira, é muito difícil para ela, ainda assim, desenvolver bons valores, né? Então, tem essa peculiaridade, né? Porque, na verdade, é isso, assim, é o jeito que a gente lida, né? Que nos supre, né? Então, tem essa marca aqui, inclusive junto com esse asteroide aqui, eu achei bem marcante. É, E depois, o Marte em Gêmeos, é isso, né? Marte em Gêmeos na casa 5, trígono com Júpiter, trígono com Júpiter e sexto com Sol e Mercúrio, né? Esse Marte aqui, ele atua como uma força que multiplica, né, essa potência das ideias, né? E das ações. Na casa 5 essa energia criativa, né? De expressão na palavra, né? Até, de novo, né? Por estar em Gêmeos, né? Na casa 5 essa questão da escrita, né? E o trígono com Júpiter traz essa ação para um campo de missão, né? Por conta desse Júpiter na casa 9, né? Claro, agilidade, né? E produtividade, né? E aí, no caso dele, né? A psicografia, né? Enfim, aí chegando aqui para falar do Júpiter na casa 9, né? Que ele não está em domicílio por não estar em Sagitário, mas aqui tem um domicílio acidental, né? Está na casa 9, na própria casa. Que fala sobre essa expansão de consciência, essa busca por uma verdade e tal, um caminho, né, Então, quando eu interpreto o mapa que eu falo sobre o Júpiter na casa 9, eu costumo trazer que é como se a pessoa tivesse ali uma sabedoria ancestral profunda, como se ela já tivesse uma curiosidade, uma busca, né? Então, o Júpiter na casa 9, ele exalta, né, essa questão assim e quando falar dessa expansão da consciência, a gente vai também relacionar às vezes a religião e tal, mas é muito no sentido assim de encontrar verdades superiores, né? É nesse sentido assim, né? Porque a gente vai entender que muitas vezes a religião ela nos limita, né? E aí quem tem um Júpiter na casa 9 vai além, né? Ou desafia, né? Ou traz a religião para um outro patamar, né? Tem essa promessa assim, no sentido do equilíbrio, né? Da harmonia e tal. E, enfim, dentro dessa busca espiritual também, né? Esse Júpiter, ele pode também ser uma bússola moral, né? Porque a cada 9 também vai falar sobre leis, né? Enfim, tem essas questões. Agora, uma outra coisa que também que me chamou a atenção, o Saturno dele, né? Em Áries, e ali bem na entradinha ali, bem na risca, na cúspide, a gente fala, né? Então é um Saturno de casa 4. Então, como eu estava falando no começo, antes da gente começar a gravação, a posição de Saturno ela é sempre um divisor de águas no sentido de indicar o grande aprendizado, né? Dessa tudo é aprendizado, mas o Saturno ele vai marcar um ponteiro assim de falar assim, tá, você tem aqui uma responsabilidade né? Entre todos tem uma responsabilidade aqui, então o aprendizado vai ser sobre essas questões, né? E aí na casa 4, né? O Saturno a gente pode chamar do o mestre disciplinador, né? Enfim, ele pede um esforço redobrado, né? E aí, nesse caso, a questão familiar, né? Então, se a gente pensar, né? Tá, qual foi o grande desafio, né? Então, perdeu a mãe cedo, né? Foi morar com uma mulher, e aí passou um processo de maus tratos, de violência física, moral e tal, e aí teve que trabalhar cedo. Então, a questão da estrutura familiar, né? Com esse senso, né? De escassez, de cobrança, de constrangimento, essa promessa, né? De dureza, né?
dureza mesmo, né? Então, onde foi a dureza, né? Onde foi a cobrança e tal? Foi no senso familiar, né? Na própria origem, na família e tal, uma origem simples, né? Com pouco espaço no sentido de fartura, essas coisas, né? Então, tem essa questão aí, né? E aí a própria quadratura com Urano e também com Netuno, né? Simboliza esse constante trabalho, assim, no sentido de esse confronto, né? Porque aqui tem a gente vai chamar assim de uma quadratura em T, um T-square, né? Essa linguagem, assim. Eu tento fugir das linguagens mais que afastam, né? Mas é isso. Então tem duas quadraturas e uma oposição entre o Urano e o Netuno. Então é como se esse Urano e esse Netuno pressionasse o Saturno. É como se esse Saturno, esse é o significado dessa quadratura em T, né? É um planeta que recebe a pressão dos dois lados, né? E aí, no caso, o Urano de casa 12, né? Essa, essa genialidade espiritual, essa personalidade, né? Que houve além, né? Da casa 12. E o Netuno também na casa 6 falando sobre um trabalho e uma entrega espiritual, né? Então, essa questão 12 Urano representando a liberdade, a individualidade, essa coisa de quebrar as barreiras, e o Netuno representando o dia a dia, é, dissolvendo e quebrando os paradigmas da realidade. Da realidade que eu digo é dinheiro, família, compromisso. Então é como se essa realidade, né, mundana, essa coisa mais que a gente está sob esse jugo, né, sofresse essa pressão. Eu vi essa configuração e eu achei que aqui foi providencial, assim, a gente pode pensar, dentro desse contexto, pensando na história dele, que aqui essa quadratura em T é a grande marca dessa transcendência dele. Então é um Urano, né, de casa 12 que leva ele para quebrar essa realidade através de uma coisa extremamente original e única, né? Imagina, a pessoa fala, "Ah, não, com não sei quantos anos de idade eu escrevi aqui, foi alguém que ditou para mim, assim, foi um homem invisível. Ganhou a redação na escola e foi um homem invisível que ditou para ele. Não é possível um negócio desse. E ele continua tendo contato, né? Então é uma coisa que quebra os padrões, né? Então, não tem nada mais explicativo do que quebrar os padrões através da casa 12 do que ser uma coisa assim que você olha e você fala assim, não é possível você estar falando um negócio desse, né? E através disso ele tem essa marca, né? E o Netuno na 6 sendo até repetitivo, marcando, né? Porque a 6 vai falar sobre o dia a dia, o trabalho, a rotina, né? E o Netuno ali vai trazer uma rotina que também não segue os padrões de trabalhar, Não que ele não trabalhasse, não que ele não trabalhou, mas o Netuno ali marca um trabalho voltado para ajudar as pessoas. E aí isso também confronta a realidade, né? Principalmente uma realidade simples, né? De um Saturno na 4, né? Assim, não, você não pode fazer, você tem que suprir, tem que. Eu lembro que nas passagens do filme dele, acho que algum irmão dele questionou a questão do dinheiro, né, da autoria do livro e tal. Teve um negócio desse assim, ele fez questão de falar assim: não, não quero, não quero, eu não quero disso. E é um confronto, né, com a realidade, né? Ainda mais com a realidade dele, né? Não é uma pessoa que veio de um berço e de repente. Não é igual o Buda, né? Porque o Buda ele veio do castelo, né? Ele escolheu, né, viver. O Buda estava no castelo, ele foi escolhido e tal, enfim. É uma conotação diferente. E eu achei bem peculiar, assim, essa quadratura. Você foi assim, nossa, Urano e Netuno dissolveram a realidade, né? Quebrou a realidade e dissolveu a realidade, né? Enfim. Então achei bem peculiar. E aí é isso, né? O Netuno É de bem estranho essa família aceitar tudo isso que ele fazia, né? Sim, também. Porque devia ser um inferno. Pô, a gente não tem dinheiro e ele o que arranja ainda me vai arrumar e dar para os outros.
Não é verdade? É. Devia ser um inferno, olha só, eu pensando que estava tudo nas nuvens, sim. É, não, mas é isso, né? Porque na verdade, assim, a gente está falando de uma quadratura, dupla Pois. quadratura, e Hum, depois uma oposição de Júpiter com o Sol, né? São esses aspectos, né? é. Que falam desses desafios dele. E Aham, essa tensão, porque é isso, né? Os aspectos eles vão simbolizar a vida em si desafiando, né? E aí, como a claro. gente lida com isso, né? Enfim. Qual que é como é que chama mesmo esses negocinhos que a gente estudou ontem? Ah, os asteroides, né? É, esse que está grudado no Plutão aí, como que É, eu chama? ia falar dele agora. O que Ah, está grudado com Plutão ah, é Juno, né? Juno. E está numa uma conjunção exata também com Plutão, né? É bonitinho, né? E o Plutão em si, nessa posição que está, né? Tá também fazendo essa oposição com a Lua e tal, né? Uhum. E Tem é, duas pipas, dois T-square, né? o Plutão, ele vai falar sobre esse poder transformador através da palavra e da criatividade, né? A criatividade através da palavra, né? Essa coisa transformadora, né? E também, de um sentido mais profundo, a posição de Plutão no mapa vai falar de uma área da vida onde a gente tem um medo inconsciente. Um medo, assim, um medo, assim, o maior medo que a gente tem na vida está relacionado na posição de Plutão no mapa. É uma coisa, às vezes a pessoa não tem consciência, mas ali é onde. E aí, o que que acontece? A pessoa às vezes não tem consciência do medo, só que ela reage a esse medo. Então, naturalmente, é uma área da vida onde a gente protege muito. Protege muito porque, né, ali tem uma fragilidade. E aí, no caso dele, essa casa 5, né? Vai falar sobre a espontaneidade, a alegria de viver, o prazer, né? Cada assim fala sobre prazer, sobre hobby, sobre relacionamentos leves, no sentido de paixões, né? Então, aqui também mostra essa questão de uma renúncia, né? Uma renúncia pessoal, né? Uma renúncia pessoal sobre os próprios prazeres, né? E aí, através dessa renúncia, né, uma transformação, né? Enfim, tem essas peculiaridades aí. Só pensando, né? O Plutão, pensando nos planetas geracionais, né? O Plutão em Gêmeos, transformação através da palavra, então uma geração nesse sentido. O próprio Netuno em Câncer é uma geração de compaixão como cimento das comunidades, essa questão do cuidar, né? Dessa questão é, das tribos, né? Do pertencimento, né? Essa conotação, né? E o Urano em Capricórnio, né? Uma reconstrução, né? Espiritual no sentido de quebrar as estruturas, né? Tem esses três pontos geracionais, né? Ele tem também o Netuno não, o nó do norte em Touro, na casa 5 e o nó do sul em Escorpião, né? Na casa 5 o nó do norte, né? Ele vai falar sobre esse aprendizado, né? Então, é como se a pessoa tivesse dificuldade, né, de fazer o que gosta, de buscar o que é bom para ela, como se a pessoa tivesse, ela não soubesse, né, voltar para si. A pessoa tem dificuldade de voltar para si, né? E tá bem na entrada da casa 5, né? Então é como se cuidar de si mesmo, cuidar do que gosta, cuidar das próprias questões fosse um desafio, né? Então tem essa questão. E aí o nó do sul na casa 11, naturalmente, né? Então o nó do sul na casa 11 vai falar de uma área da vida onde a pessoa tem facilidade, onde é comum. E aí é como se a pessoa tivesse facilidade de ajudar, de transformar o outro, de estar voltada para o coletivo, né? Então tem essa peculiaridade aí. E bem no comecinho da casa, né? Enfim. E aí, se a gente for pensar no planeta predominante, Urano, porque está em conjunto com o ascendente, também é um dos regentes do ascendente, né? Essa grande mensagem do mapa, para mim, fica por conta de Urano no sentido
casa 12, né? Então, quebrar um paradigma, quebrar os padrões, né? Então, é uma coisa assim que inundou Minas Gerais, a cidadezinha foi inundada, foi uma coisa que veio jornalista, foi uma coisa assim que, inclusive por conta disso, ele foi parar no programa de TV lá e tal, e foi uma coisa assim muito disruptiva, né? Para a época, assim, foi uma coisa assim muito fora dos padrões, as próprias cartas, né? Então foram coisas assim marcantes, inclusive, por exemplo, imagine a mulher de um autor citado que já tinha falecido pedir na justiça os direitos autorais de um livro que ele psicografou, ou algumas cartas que ele psicografou ser usado como provas, e quantas pessoas ele tocou, né? Foram mais de 4.000 cartas, né? E que, né? O Urano está em Capricórnio? O Urano está em Capricórnio, né? E então, para mim, a marca do mapa ficou por essa questão, né? Ele não tem um dispositor final, mas o Saturno em Áries, mesmo estando em exílio, né? É um pilar no sentido da missão, da disciplina, né? Enfim, nessa questão, né, desse compromisso, né? Enfim, aí se a gente for pensar, né, nesse sentido de soluções, né, desse caminho do mapa dele, o Sol e o Mercúrio, né, em oposição ao Júpiter, que eu falei, né, que é essa coisa de alinhar a missão individual com a fé coletiva, de unir a clareza mental com o senso de justiça, ou essa busca espiritual, por conta dessa oposição, esse desafio mesmo, e eu achei que vai citar aquele, né, pelo que eu entendi, ele alcançou mesmo isso aqui, né? Aí a própria quadratura que eu falei, né, que é esse eixo aqui, esse T-square, Urano, Saturno e Netuno, porque também tem uma questão, né? Essa quadratura em T, ela fala que o caminho é o oposto do planeta que está sofrendo a pressão, né? Então, Saturno na casa 4 vai dizer que o caminho é justamente se colocar ao público, se colocar à disposição de um serviço social, casa 10, né? E aí, né, é muito legal ver como o caminho dele mostra isso, né? Então, fala assim, tá, então estou a serviço. É isso. Sabe, assim, meio a pressão espiritual, a pressão do dia a dia e a restrição familiar, como que ele conseguiu transpor essa quadratura em T? Ele se pôs a serviço social. É isso, fala assim, eu estou a serviço. Estou a serviço não é meu, não é para mim, não é comigo, isso aqui é uma coisa de casa 10. E aí eu achei muito legal ali essa interpretação. Falei assim, que legal, cara. Enfim. E a própria oposição Lua-Plutão, também a perda da mãe, né? É, enfim, as questões mais agudas nesse sentido da alma, no sentido da profundidade, né? Achei também bem, bem legal. E aí a quadratura com Sol e Netuno, pelo grau de sensibilidade que ele tinha, não acho que seria uma tensão assim, né? Mas pela história dele, né, uma vida consagrada nesse sentido do histórico e tal, as tensões elas não foram, né, sinais de queda, né? Na verdade, elas mostram, elas indicam justamente esses degraus, né, dentro desse processo de lapidação espiritual que ele passou, assim, fica bem configurado ali, né, dentro desse contexto. E aí é porque a questão da humildade, a própria disciplina, né? O amor com a palavra, né? Esse sagrado que ele fez a missão dele assim, achei bem, bem peculiar com toda essa história desse mapa, né? E, e eu acho que é isso, né? Acho que é isso. Algo mais? Não? Alguém tem alguma dúvida? Alguma coisa que eu não falei? Ou alguma pergunta? Uma de cada vez, por A favor. saúde, Rodrigo, fala A alguma saúde, né? Verdade, né? A saúde fica por conta dessa casa 6, né? Então, ele tinha a casa 6, que o regente estava na casa 12, né? Que é a própria Lua.
Então, vamos entender assim. Eu falo assim, tá, entendi. Por que que a casa 6 fala de saúde? Porque a casa 6 fala de rotina. Então, ela vai demonstrar uma rotina. São questões assim de a pessoa se entrega muito a um tipo de atividade e através daquela atividade ela acaba adoecendo de alguma forma. E o signo de câncer na casa 6 ele vai trazer uma atividade do dia a dia de acolher, de cuidar, de negar, né? Negar a si mesmo em prol do outro. Não, é porque ele tem esse caminho espiritual por conta da casa 12. Mas, por exemplo, quem tem câncer na casa 6 é muito comum que a pessoa trabalhe com enfermagem, trabalhe com algo que ampare, que cuide, que tenha essa coisa assim dessa compaixão, né? Desse afeto. No caso dele, essa enfermagem, por conta da casa 12 é uma enfermagem propriamente dita, né? Espiritual, né? Não deixou de ser uma grande enfermagem, né? Um grande hospital espiritual. E aí a condição da Lua, justamente essa oposição, né, com Plutão, né, mostra essa promessa de saúde frágil, né? Essa questão desse adoecimento, né? Enfim, da saúde, eu acho que é isso só. Não tem outro grande significador, não. Mas, enfim. O Rodrigo, você falou um pouco do meio do céu dele, assim. Eu queria até que você repetisse, porque eu tô aqui tentando identificar, ele não tem nada no meio do céu. Quer dizer, não tem nada, a palavra forte, né? Eu não tenho nenhum planeta acendendo lá no meio do céu. Mas você falou do Saturno, que está lá na parte de baixo do mapa dele. Na hora que eu olho o enfim, você pode repetir para eu ver se eu consigo pegar essa questão do meio É, do céu dele, de propósito de vida? sim. É porque, assim, a casa 10 ela vai falar sobre o nosso papel social. A gente atribui diretamente a questão da carreira, do trabalho, mas não é só isso, assim, a cada 10 vai falar sobre qual que é a sua contribuição para o contexto social, qual que é a sua parte. E aí, por exemplo, o cara ele é carteiro. Isso é uma contribuição social, né? A parte dele é, não estou dizendo sobre ser grande nem ser pequeno, sobre a contribuição social, né? Sobre o que que você é reconhecido, né? O que que você faz, né? E aí, claro, a gente atribui a profissão. Então, a cada 10 representa esse ponto, dessa coisa é, do papel no mundo. Qual que é o papel no mundo? É isso, casa 10. Ok. E aí, o que eu estava dizendo é que aqui a gente tem um T-square, né? Uma quadratura em T, que é justamente Urano em oposição a Netuno, e ambos fazendo essa quadratura, né, com o Saturno. Então, isso mostra uma tensão, na verdade, né, que é dois planetas em disputa, pressionando um terceiro. É sobre isso. E aí a gente vai identificar quais planetas para entender melhor, né? É isso, fala assim, tá, de longe, fala assim, entendi. Qual planeta que é? Então tá, Urano e Netuno pressionando o Saturno. E aí eu vou entender qual que é o símbolo de Saturno. Saturno vai falar sobre a realidade. A realidade, a cobrança, o compromisso, e essa realidade dura na casa 4 que tem a ver com a origem, com a família, com essa questão da escassez familiar, essa questão de cobrança, e toda essa questão mais. Uma infância, uma família dura, seca, fria, né? Princípios de Saturno. Então é como se Urano e Netuno pressionasse esse Saturno, uma pressão. E aí fala assim, mas como assim? Por que que Urano está pressionando ali? Por que que Netuno está pressionando? E essa pressão, vamos entender assim, Urano representa essa questão da individualidade ou criatividade ou é, o rompimento com o estabelecido através de uma genialidade, casa 12 espiritual. Então, esse dom, essa percepção, esse dom dele confrontando a realidade. Que é isso, né? Na infância, né? De repente, ouvi voz. Eu falei assim: não, para com isso, menino. Para com isso, pelo amor de Deus. Você foi levado até no padre, para o padre dar uma olhada nele. Eu falei assim: não, para com isso.
Pare com isso, né? E aí, esse Netuno também, de cada seis, o dia a dia, a rotina, o próprio trabalho dele também pressionando. E aí, no estudo, a gente sabe que, assim, quando tem uma quadratura dessa, uma quadratura inteira desse sentido, a gente vai entender que a casa oposta é o caminho de saída. É isso. Porque aqui está pressionado, essa parte, né? Então, sempre quando tem uma quadratura inteira, a gente vai olhar a casa oposta para qual que é a saída. Então, porque o lance é que é assim, que eu tenho tal coisa e tenho tal coisa no mapa. Mas o mapa, ele é um caminho, ele mostra um caminho propriamente dito. Então, a gente vai aprendendo, cada configuração tem um princípio, né? E aí, nesse caso, a cada 10. Como ele também tem aqui duas pipas, né? Tem um grande triângulo e tem duas pipas desenhadas e tal. Então tem também uma conotação, tem uma abertura, né? Entende? Então a gente sabe, fala assim, tá, então esse caminho é por aqui. Então tem uns padrões, né, que a gente consegue perceber. Eu respondi? Respondeu. E essa coisa de chegar, a cúspide da casa 10 está lá em Libra, que é essa parte social, esse mundo, é isso um pouco, né? Então, Entendi, aí no tá, caso, entendi. a minha interpretação é que é tipo assim, tá, e como é que você resolve isso? Né? No caso, tá, o que que você faz com isso? Fala assim, eu tô a serviço. Não é para mim, tô a serviço social, né? Tô a serviço do povo, eu tô aqui por uma ordem maior, tem uma posição social, entende? Então, é como se essa fosse a resposta para o grande dilema, né? Qual que é a resposta para o grande dilema? Fala assim, mas eu quero isso, que aquilo. Estamos a serviço. Principalmente dentro de uma doutrina Uhum. espírita, né? Que tem muito essa questão, né, do serviço e tal. E no caso dele, deixou um legado, né? Está a serviço do Com Brasil, certeza. de muitas outras pessoas, né? Enfim. Então, nesse Joia. contexto, né? Obrigada. Enfim. Acho que é isso, né? Alguma dúvida, alguma coisa? Opa. Então, Chico Xavier. Eu achei um mapa desafiador, assim, de se ver, assim, de se interpretar também. Achei um mapa, assim, esse mapa. Mas, enfim. Então é isso. Boa semana para vocês, tá? Vamos que vamos. Obrigada para você Tchau. também. Bom final de Obrigada, semana. Rodrigo. Obrigada, tchau, Obrigada, tchau. Rodrigo. Foi muito Beijo para interessante. todos. Foi Obrigada, bem gente. complicado, mas bem Bem interessante. complicado? Eu achei que o mapa do Chico Xavier teria uma